Todos muito bem-vindos. Nós agradecemos a Deus porque nós estamos aqui para aprender um pouco mais sobre como viver melhor, com melhor qualidade de vida, né? Temos passado por um mundo cheio de dores, cheio de aflições, principalmente nesse contexto atual, mas Deus está em nossas vidas e está no controle de nossas vidas e tem meios para que nós possamos viver melhor, mesmo em meio a tantas dores, né? Obrigada a Deus por todas as oportunidades e por vocês todos estarem aqui conosco. Agradecer a disponibilidade da doutora Jesse, do pastor, a sua esposa Juliana também, a toda essa equipe nossa aqui de saúde da Igreja Adventista do Sobradinho, sejam todos muito bem-vindos, e aqueles que estão participando, porque sem vocês nada disso seria possível. Então, nós desejamos que todos possam aproveitar ao máximo daquilo que for falado aqui, para que nós possamos ser abençoados e abençoar outros, tantos quantos que a gente tenha contato, para que assim possam também desfrutar do melhor que Deus tem para cada um de nós. Então, nesse momento, eu dou boas-vindas a todos vocês e que aproveitem ao máximo. No momento, nós queremos ouvir uma palavra do pastor Melquisedeque, que é o pastor da nossa igreja, e ele, nesse momento, falará sobre a palavra de Deus para nós por alguns minutinhos. Ok, boa tarde a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de vocês. A nossa gratidão pela doutora Jesse está nos dando a oportunidade e o privilégio, né, de ouvi-la nesse tema tão importante, né, principalmente no contexto em que estamos vivendo, né, na atualidade. Mas foi me pedido aqui para falar um pouco da palavra. Sempre é bom que tudo que for voltado aí pelo espiritual, a gente começar com a palavra, né? Aqui, na carta aos Coríntios, na verdade, da primeira epístola, né, de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, tem um tema muito pertinente, né, dos versos 19 a 20. Na realidade, 1 Coríntios 6, 19 a 20. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Interessante essa colocação que Paulo faz aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versos 19 e 20. Nós poderíamos resumir aqui esse assunto de que o nosso corpo, né, é santuário do Espírito Santo, que nem você e nem eu somos dono do nosso corpo. Você não é dono do seu corpo, e nem eu, nós não somos. E devido a essa questão, a gente percebe que por trás nós devemos prestar conta do nosso corpo, não é? Ou até mesmo do cuidar dele, concernente à nossa saúde, porque temos alguém que o formou e que quer que cuidemos dele. Então, assim, o contexto desse texto envolve tanto a questão física como a questão espiritual. E poderia resumir este assunto em mais um verso, que está também aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, e o verso 16, onde diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, a gente percebe aí, muito claro, a referência, né,
de que, ao sermos santuário de Deus e o Espírito Santo habitar nele, precisamos cuidar, não é? Precisamos manter o equilíbrio, tanto na questão espiritual como física, mas também emocional. Portanto, que Deus continue a nos abençoar e que possamos ter sempre em mente essa proposta, né? Esse objetivo, esse discernimento de estar cuidando do nosso corpo como templo do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando a cada um. Nesse momento, nós iremos aqui ouvir uma palestra muito interessante para a honra e glória do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Bom e amado Pai, neste instante queremos te agradecer por mais esta oportunidade que nos concede. Que possamos aqui aprender mais a cuidar do nosso corpo, a mantê-lo saudável e não diferente também da nossa mente. Que o Senhor possa nos capacitar e nesse momento, Senhor, conduza a palestrante nesta mensagem, nas instruções que irá passar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor, e pelas palavras. Acho que com essa introdução que o pastor fez, a gente já poderia finalizar por aqui, né? Porque realmente é um versículo muito, muito importante. A mim, particularmente, impacta bastante e é motivo de muitas das minhas reflexões, né? Para começar, antes eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um PowerPoint, tá? Porque eu acho que quando a gente visualiza, a gente consegue captar melhor a informação, né? Hoje eu vou falar sobre um tema que capaz que é bem repetitivo. Eu imagino que muitas pessoas estão até falando sobre ansiedade, porque especialmente com os tempos que estamos vivendo, essa pandemia, né? A ansiedade tem sido um vilão, assim, que tem afetado muitas pessoas. Mas hoje eu quero fazer um foco especial em outra coisa relacionada à ansiedade. Primeiro eu vou explicar um pouco sobre a ansiedade e depois quero falar especificamente sobre o que o título aí fala, o estilo de vida. O seu estilo de vida está sendo um vilão ou um aliado no tema, não somente da ansiedade, né? Porque a ansiedade é um dos tópicos que nossa sociedade sofre com essa pandemia. Um dos tópicos são vários outros tipos de enfermidade, incluindo o próprio coronavírus, né? Mas o nosso estilo de vida é importante a gente entender se as coisas que estamos fazendo pelo nosso corpo estão contribuindo de forma positiva ou de forma negativa. Para começar, vou passar aqui para o próximo slide. Eu gostaria de definir o que é ansiedade com vocês. A palavra ansiedade, ela vem do latim ansietas, tá? O que quer dizer isso? É um estado de angústia ou aflição que uma pessoa pode sofrer, existindo ou não um motivo. Ou seja, eu acho que tem muita gente que já passou por uma situação parecida, de que está se sentindo ansioso, e aí pergunta, por que você está assim ansioso? E a pessoa vai dizer, não sei, comigo já passou algumas vezes, de eu sentir ansiedade e não saber exatamente o motivo, mas isso não quer dizer que a pessoa não está ansiosa, porque não tem um aparente motivo, porque também existe muito essa correlação. As pessoas pensam que, pelo fato de não existir algo aparente, a pessoa não tem direito de estar se sentindo dessa forma. Mas não é bem assim, né? Porque a ansiedade, ela realmente existe e pode provocar estresse, e, inclusive, em casos mais graves, pode, inclusive, provocar perda de controle em relação à situação que a pessoa vive. E aí a pessoa vive nessa sensação de que ela não tem solução para os seus problemas. E aí desencadeia essa ansiedade. A ansiedade, como muita gente fala, é o medo ao futuro. E geralmente fazem aquela comparação com a depressão, que é o medo ao passado. Que a pessoa que não conseguiu deixar o passado tem depressão, e a pessoa que não consegue controlar o futuro
tem ansiedade. E é uma boa comparação, realmente, porque a ansiedade é desencadeada especialmente pelo medo que nós, seres humanos, existimos ao futuro. E às vezes também involucra todas aquelas incertezas que a gente não sabe o que vai acontecer. Muitas vezes sentimento de rejeição pode se instalar dentro de nós. As mudanças que podem acontecer e especificamente esse ano nós estamos vivendo uma mudança assim tremenda, né? E isso é um dos principais motivos de desencadear a ansiedade nas pessoas. E agora vem aquela pergunta: a ansiedade, ela é um sentimento normal ou é um sentimento patológico? Agora eu vou definir aqui para vocês isso, para ficar uma coisa bem clara. Existe a ansiedade normal e também existe a ansiedade patológica. Como seria a ansiedade normal? A ansiedade normal seria aquele estado emocional que você sente frente a determinadas situações. E essa resposta que você tem às situações que você está enfrentando, ela pode até te provocar estresse, mas você consegue se adaptar àquela situação. Entende? E aí vem a ansiedade patológica. Quando podemos entender que a ansiedade virou patológica? É quando aquela ansiedade começa a sobrepassar, inclusive superar as capacidades adaptativas que nós temos como pessoas. Então, quando a gente já não consegue se adaptar àquela situação, aquilo começa a virar patológico. E aí começa todo aquele mal-estar que uma pessoa com ansiedade patológica pode sentir. Tanto nos planos psicológicos, que isso é o mais óbvio, né, digamos assim, como também nos planos físicos e condutuais. Ou seja, uma pessoa com ansiedade patológica, ela pode começar a somatizar. O que seria a somatização? Seria exatamente os sintomas físicos que ela sente decorrentes da alteração psicológica que ela está tendo naquele momento, né? E como eu tinha comentado com vocês, essa pandemia também não está contribuindo de maneira nem um pouco favorável, né, para nossos sintomas, nossa ansiedade, nosso psicológico em geral, né? E aqui eu deixei uma afirmação do Dr. Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. E ele estudou um pouco sobre os efeitos da pandemia na saúde mental das pessoas. E ele percebeu que os principais focos que causavam alteração nas pessoas seriam o caso do isolamento social, que a gente já sabe que, né, que realmente é uma coisa que afeta o nosso psicológico. Além do isolamento social associado ao medo ou contágio, e infelizmente sabemos também que existem casos de pessoas que perderam familiares no meio dessa pandemia. Fatores financeiros, pessoas que não sabem se vão ter um trabalho estável, até quando vai ter aquele trabalho. São várias coisas que afetam diretamente na saúde mental da nossa população. E existem aquelas classes de pessoas que sofrem impactos diretos também, quer sejam diferentes tipos de respostas, mas sofrem impactos diretos por causa desse contexto, né, que estamos vivendo. Como, por exemplo, os profissionais da primeira linha na área de saúde, que seriam eles médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal de limpeza no hospital, pessoal que trabalha em qualquer área que vai estar em contato direto com pacientes com coronavírus, no caso. Essas pessoas relataram um aumento significativo, tanto na ansiedade, como na depressão, como também insônia. E muitos deles, aí dizem 47% desses profissionais, tiveram necessidade de requerer um apoio psicológico, um tratamento psicológico, né? As crianças e adolescentes também não ficam para trás. Muitas vezes que a gente tem a sensação de, como é criança, ela deve se adaptar mais fácil, mas pelo contrário, para a criança é muito mais difícil do que para um adulto, porque muitas crianças não entendem bem que situação que elas estão vivendo. As que são maiores, pode ser que entendam,
mas as menores já têm problema para conseguir conciliar. Por que que antes eu podia sair de casa e agora eu já não posso sair normalmente? Então, elas sofrem esse problema, né, de conciliar as coisas. E aí, com esse isolamento social que é submetido a elas, elas começam a ter dificuldade de concentração, irritabilidade, nervosismo. E, infelizmente, algumas, inclusive, sofrem alguns tipos de abuso, tanto abuso físico, como abuso mental, através da violência, né? Que, infelizmente, é uma realidade em muitas famílias nesse momento. Infelizmente, de verdade. As mulheres, nós, mulheres, sabemos que, às vezes, é um desafio conseguir conciliar as coisas, especialmente aquelas mulheres que são mães, que têm aquele teletrabalho, que estão dentro de casa, tendo ao mesmo tempo que cuidar do filho, cuidar do trabalho, cuidar das tarefas domésticas. Aquelas mulheres que são mais idosas também. Então, é um problema real, especialmente para essas pessoas que têm que dar conta de muitas situações ao mesmo tempo. Especialmente aquelas mães solteiras, né? Que existem muitos casos de mães que não têm apoio também de um parceiro, né? Que possa dar um apoio moral e um apoio também físico, né? Então, é um fator bem preocupante. Os jovens, né? Acho que só tem jovem aqui assistindo nesse programa. E todos os jovens também tiveram uma importante piora na sua saúde mental por causa desses isolamentos sociais. Então, é um problema que realmente afeta a diversos tipos de população. E, infelizmente, também vem algumas consequências que são produto de uma forma que o ser humano tenta lidar com essa situação, lidar entre aspas, porque a gente sabe que os vícios, como por exemplo, vocês veem aí na foto da bebida alcoólica, ela pode dar um alívio momentâneo, mas não é nada, não é nenhum tipo de alívio permanente. A pessoa sente alívio por poucos minutos, mas ela, como vê como sua única forma de recorrer para esse alívio, ela vai e acaba consumindo, não somente o álcool, como o cigarro, drogas, né? E 20% da população entre 15 a 49 anos consumiram mais substâncias de acordo com as estatísticas feitas no Canadá durante essa pandemia. E aí vem todos os problemas relacionados com esses consumos exagerados de substância, né? Como eu já tinha mencionado, da violência, os abusos, especialmente dentro das famílias. Então, é um problema realmente preocupante. Agora, como eu falei, existem os sintomas patológicos, né? E como é que eu posso saber se minha ansiedade já está chegando a um nível patológico? Especialmente quando você começa a perceber que o seu corpo está reclamando. Como eu posso saber que o meu corpo está reclamando? Aqui eu fiz uma lista de alguns dos sintomas mais comuns que a gente vê entre os pacientes e entre as pessoas na vida cotidiana. Que entre esses sintomas, quais seriam? A fadiga, né? O cansaço, o transtorno do sono, a insônia, né? Que isso daí é indiscutível, a quantidade de pessoas, né? Que tem aumentado com as insônias. Tensões musculares, dores musculares, quem nunca, né? Acho que todo mundo alguma vez na vida já sentiu aquela tensão muscular, sentiu o ombro assim duro, tremores e agitação, pessoas que eram um pouco mais tranquilas agora são um pouco mais nervosas, estão sentindo que estão irritáveis. Sempre os pacientes falam isso, que estou me sentindo que eu estou com menos paciência, eu estou mais irritável. Isso já pode ser um sintoma de que a sua ansiedade já está sendo patológica, né? Pessoas que começam a ter muita sudoração, ou seja, muita liberação de suor, náuseas, né? Vômitos, diarreia, intestino irritável, e segue a lista, né? Cansaço fácil, dificuldade de concentração. Bom, esses são alguns dos sintomas principais que podem afetar pessoas com ansiedade patológica. E aí, no caso, como posso encontrar a solução para meus problemas? Bom, toda vez que a gente escuta uma palestra sobre ansiedade, a gente sempre vai escutar. Você está com problema patológico, o que você tem que fazer? Procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. E realmente, muito importante você procurar ajuda
se você não está conseguindo lidar com seus sintomas, se você não está conseguindo se adaptar em meio a essas sintomatologias, em meio a essa somatização, né, que seu corpo está fazendo. Você tem que sim procurar um psicólogo, você tem que sim procurar um psiquiatra, tá? Só que hoje eu queria fazer um enfoque diferente, um pouco diferente, porque eu sei que todas essas coisas são mais do que importantes. Você jamais pode estar numa situação assim sem buscar ajuda. Mas você jamais também pode pensar que o psicólogo, que o psiquiatra vão ser inteiramente 100% responsáveis por você. Por quê? Deus nos criou seres capazes de tanto querer como efetuar. Ou seja, Deus nos criou com seres com capacidade de, ao mesmo tempo de buscar ajuda, fazer algo por nós mesmos. Nós não somos pequenos robôs, né, incapazes de tomar decisões em prol de nossa saúde. Nós não podemos esperar que o psiquiatra ou psicólogo faça milagres extraordinários se a gente não faz nada por nós mesmos. Né? Eu imagino que vocês concordem comigo nesse sentido. É muito importante você juntar os profissionais, o trabalho multidisciplinar, no caso, com os seus esforços próprios, né? E existem coisas que são importantes, não somente para prevenir as enfermidades, como para curar e evitar remissões, evitar que você volte a ter esses mesmos sintomas mais tarde. E quais seriam esses remédios? Bom, nós adventistas já conhecemos esses remédios, acho que da cabeça aos pés. Por mais de 100 anos, a nossa igreja prega sobre esse tipo de remédio, os 8 remédios naturais, que eu vou explicar cada um, né, para vocês aqui hoje. E, inclusive, imagine, há mais de 100 anos atrás, a medicina há mais de 100 anos atrás era uma medicina muito escassa de comprovação científica. Era uma medicina, assim, mais no sentido do teste e vamos ver se funciona. É bem complicado. Inclusive, existiam alguns tratamentos que eles utilizavam que, hoje em dia, a ciência pode ver que eram tratamentos considerados horripilantes, pode dizer assim, né? Por exemplo, eu botei o exemplo da cadeira tranquilizante, que botavam pessoas com ansiedade, depressão ou esquizofrenia, botavam nessa cadeira e a pessoa era ativada através do choque. Eles achavam que através do sofrimento a pessoa poderia ganhar, passar aquele sofrimento. É como muito, para mim é muito estranho, né? Porque a pessoa está sofrendo, você tem que submeter ela a mais sofrimento para que ela fique curada. Enfim, era uma coisa assim bem complicada naquela época. Não existia muito respaldo científico e especificamente nós adventistas sofremos um pouco também no início, porque os 8 remédios naturais, se vamos ver o que é água, ar puro, essas coisas para aquelas pessoas naquela época era como quase que uma piada, né? Porque não vou tomar água para ficar saudável. Mas hoje em dia, graças a Deus, nós já temos respaldo científico para todos esses remédios que eu vou mencionar para vocês hoje. Bom, nós não precisamos dos respaldos científicos para acreditar neles, porque nós sabemos que foi a orientação de Deus. Mas com os respaldos científicos, traz uma alegria ao nosso coração, né? Porque agora a gente vê que o mundo está vendo que esses remédios que Deus mostrou para a gente há 100 anos atrás são atuais, são extremamente atuais. Então, isso realmente, para mim, pelo menos, traz uma alegria imensa. E aí eu vou mencionar para vocês quais são esses 8 remédios, um por um. A água, vou até aproveitar e tomar um pouquinho de água aqui. Se quiser aproveitar também aí em casa, na sua casa, e tomar um pouquinho de água também. Já aproveita entrando no clima, né? Bom, a água. Bom, a gente sabe que a água é importante, né? A água compõe 60% do nosso corpo, em geral. 90% do nosso sangue é feito de água. 80% do nosso cérebro funciona à base da água. Então, é um líquido que regula diversos tipos de funções no nosso corpo. Não somente na parte do intestino, por exemplo, que ajuda no trânsito intestinal. Se tomamos mais água, temos menos problemas de constipação, por exemplo.
Como também prevenimos cálculos renais. Se você tem tendência a ter cálculos renais, tomar bastante água seria uma solução para você. Ademais que a água em si, ela hidrata as células do nosso corpo. Sem água, as células não podem sobreviver. E a água, além do mais, é uma condutora de eletricidade, através de todos os minerais que a água tem. Então, dentro desse copo de água, tem muitos minerais que são necessários para permitir a comunicação entre as células. E, através disso, nessa eletricidade que passa entre um mineral e outro, a gente pode restabelecer nossa saúde. Agora, quanto de água eu preciso tomar por dia? Bom, a gente escuta sempre, né, aquela questão de a gente precisa tomar 2 litros de água por dia. Mas será que todo mundo precisa tomar 2 litros de água por dia? Será que uma criança de 1,30 m, precisa tomar a mesma quantidade de água que uma pessoa de 1,90 m? Não tem muito sentido, né? Se a gente for parar logicamente para raciocinar. Então, aí eu deixei para vocês um pequeno cálculo que vocês podem fazer em casa para saber, para datar a quantidade de água que você precisa para o seu corpo, para o seu peso, tá? Que a gente vê essa quantidade de 35 ml por quilo de peso. Então, vou usar aqui minha calculadora para fazer com vocês essa conta rapidinho. Então, digamos que uma pessoa tem 70 quilos, uma pessoa promédio, né? Vamos calcular 35 vezes 70. Bom, aqui na calculadora, se vocês fazem comigo, o valor deu 2 litros e 450 ml. Ou seja, a pessoa que tem 70 quilos, ela não precisa tomar 2 litros. Ela precisa tomar quase 2,5 litros de água. Então, entendem? 2 litros é um padrão que usa geralmente para um nível padrão de pessoas, tá? Para ser um promédio, fazer um promédio de 2 litros por dia, mas isso vai variar de acordo com o seu peso. Aí, se vocês quiserem, já pode anotar essa continha aí para vocês saberem quanto que vocês precisam. Descanso, dormir de noite é uma coisa extremamente importante. E não é só dormir de noite a qualquer hora ou dormir de qualquer forma, né? É importante a gente saber que o nosso sono ele precisa ser organizado. Por quê? Porque o nosso sono, através do sono, a gente consegue produzir hormônios e renovar células, e esses hormônios são extremamente importantes para a nossa saúde. E existe por exemplo, que é a melatonina, que ele só é liberado antes das meia-noite. Então, se você vai dormir todo dia, 1 da manhã, você provavelmente não vai estar liberando esse hormônio da maneira correta. E o que acontece? A melatonina, ela é um hormônio importante, é um biorregulador do sono. Ou seja, se você tem problema de insônia e você já vai dormir todos os dias, 1 da manhã, vai ser complicado você conseguir resolver esse seu problema de insônia. Por quê? Porque a melatonina não está sendo produzida na quantidade e no horário correto que você deveria estar dormindo, que é entre as 10 e as 12 da noite. Então, se você dorme às 10 da noite, esse seria o ideal, porque você tem as 2 horas de produção da melatonina. Mas, se você dorme depois da meia-noite, provavelmente a produção desse hormônio vai ser insuficiente. Então, isso, com o decorrer do tempo, você vai começar a ter insônia. E a insônia já é um problema, porque a insônia desencadeia outros tipos de doença. Tanto na saúde mental, porque a insônia, no caso, com a falta da melatonina, a precursora da melatonina é a serotonina. A precursora seria, no caso, quem vai dar o impulso para a produção da melatonina é a serotonina. E a serotonina é um importante hormônio para manter o nosso bem-estar físico e mental, especialmente. Então, você já está com pouca produção de melatonina, já está com insônia. E aí você vai e agrega os sintomas de ansiedade, é como se fosse uma bomba relógio, né, dentro de você. Então, é necessário a gente levar em consideração
esses pequenos detalhes do sono. E o ideal também para dormir por noite são 8 horas. Isso acho que todos nós já escutamos alguma vez na vida. E assim a gente vai estar prevenindo e também curando, tá? Não duvidem, curando também. O exercício. Bom, o exercício também é outra coisa que a gente cansa de escutar, né? Todos os benefícios que o exercício traz para nós, para o nosso corpo, né? Aí eu deixei uma lista de benefícios, como, por exemplo, a formação de endorfina. Ajuda a dormir melhor, então. Digamos que você já fez exercício durante o dia, você dormiu no horário certo, isso já vai prevenir diversos tipos de doença, como, por exemplo, a diabetes e a hipertensão, por exemplo. Entende? Manter o peso estável, o exercício ajuda a manter o peso, né? Contribui para superar a depressão, que está muito relacionado também com a formação de endorfina, né? Que endorfina traz alegria para a gente, né? Ajuda a prevenir câncer, melhora funções intestinais, porque facilita a circulação, não só intestinal, toda a circulação do corpo vai ser beneficiada com os exercícios, fortalecimento do coração, aumenta a imunidade, isso a gente está buscando muito hoje em dia, né? Só que como às vezes a gente fica dentro de casa, a gente se limita a não fazer exercício pelo fato de estar dentro de casa. Mas isso já não é um problema, que hoje a gente tem diversas formas de conseguir exercícios para fazer dentro de casa, quer seja através de aplicativos, pelo YouTube, e assim segue, né? E, ademais, além disso, o exercício preserva as funções cognitivas, ou seja, preserva a sua memória também, preserva a sua capacidade de aprender. Então, se você está aí com problema de dificuldade, concentração, fazer exercício, por exemplo, vai te ajudar. Agora, quanto de exercício que eu tenho que fazer por dia? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o ideal é que 5 vezes na semana, 30 minutos por dia, você pode fazer algum tipo de exercício, tá? Não são todos os tipos de exercício para todos os tipos de pessoas. Existem patologias que vão requerer exercícios específicos. Porém, um exercício que geralmente funciona para muita gente são os exercícios aeróbicos. Seria caminhada leve a moderada a alta, para quem já está com um pouco mais de resistência e não tem muitas patologias, tá? Porque aí, dependendo se a pessoa tem patologia ou não, aí tem que fazer um acompanhamento diferente para saber qual vai ser o tipo de exercício adequado, né? Mas exercícios aeróbicos, também exercícios de levantamento de peso, também são muito bons para todos nós em geral. A luz solar. Bom, a luz solar, ela é uma coisa que muita gente ainda fica em dúvida em relação a como ter essa exposição ao sol, né? Porque também existe essa preocupação em relação ao câncer de pele, todas essas coisas, mas existem formas que são a forma essencial para você receber, especialmente essa vitamina D, que na verdade é mais um hormônio que uma vitamina, né? Que a gente conhece como vitamina, mas é um hormônio, né? No caso, a exposição solar vai favorecer em determinados horários do dia para a absorção dessa vitamina, tá? E os horários que são mais apropriados para você poder ter essa absorção melhor dessa vitamina são os horários entre as 12 da manhã e as 3 da tarde, exatamente. Não são os primeiros horários da manhã, como muitas vezes a gente escuta, tá? Porque os primeiros horários da manhã, geralmente, tá um aumento de quantidade de raios UVA. Só que para a vitamina D ser bem absorvida, ela precisa de um horário em que os raios UVB estejam mais intensificados. E esse horário seria entre as 12 da manhã e as 3 da tarde. Claro que você não vai se expor ao sol 2, 3 horas, não, né? Porque aí sim você pode contrair um câncer com os anos, um câncer de pele com vários anos de exposição de 2 a 3 horas diárias. Mas o ideal, com 10 a 15 minutos diário, além de você estar
contribuindo para a absorção dessa vitamina D, você vai estar prevenindo diversos outros tipos de enfermidades. Já que estamos falando de ansiedade, por exemplo, a ansiedade, como também a depressão, não sei se vocês sabiam, mas existe uma ligação com a vitamina D, porque hoje em dia estudos já confirmam que a ausência ou a diminuição, a deficiência no caso, né, não a ausência, a deficiência da vitamina D em pessoas com sintomas depressivos, na verdade, a pessoa pode ser que aqueles sintomas estejam sendo causados pela própria vitamina D e não exatamente por algum outro tipo, tá? Então, por exemplo, um paciente que está com sintomas de depressão, o médico deveria investigar como é que estão os níveis de vitamina D, porque, inclusive, com o tratamento do ansiolítico ou do antidepressivo, que o seu médico indicar especificamente para você, dependendo do seu caso, muitas vezes, não todos os casos, tá? Porque existem casos que a pessoa realmente só está com o problema em outros tipos de receptores que não estão relacionados com a vitamina D, mas existem casos de pessoas que estão com depressão e com baixos níveis de vitamina D. Então, o que acontece? Ela toma o remédio a vida toda, o ansiolítico, o antidepressivo, mas nunca consegue se restabelecer totalmente porque os seus níveis de vitamina D estão baixos. Então, aí seria um tratamento conjunto, né? Dependendo aí o médico vai avaliar que caso é cada caso, né? Mas isso são fatores importantes. E outra coisa também importante é que você, quando for fazer essa exposição solar de 10 a 15 minutos durante o dia, você não deve passar protetor solar. Por quê? Porque o protetor solar vai funcionar como uma barreira para a penetração dos raios UVB. Obviamente que nos outros horários que você não estiver fazendo essa exposição tipo tratamento, você vai usar o protetor solar. Mas durante os 10 minutos que você está expondo alguma região do seu corpo, especialmente a região do abdômen e das coxas, são a região que mais absorve, aí você não passa protetor solar no momento que você estiver fazendo esse tratamento, né? Mas, durante o restante do dia, que você vai fazer as atividades cotidianas, obviamente, você vai continuar com o protetor solar. O ar puro, bom, eu botei aí, né? Acho que ninguém tem dúvida de que a gente precisa do ar para respirar, né? Se você ficar 5 minutos aí, tem gente que aguenta até mais, mas eu mesmo não aguento nem 2, eu acho. Mas se você fica aí sem respirar por um tempo, você vai ver que seu corpo vai pedir por ar, né? Porque a gente precisa do oxigênio. A gente precisa do oxigênio para respirar, para poder fazer toda a nossa circulação sanguínea. A gente precisa do oxigênio para viver em si, né? Só que, infelizmente, a gente sabe que nem sempre a gente tem um ar puro para respirar, um ar sem contaminação. Porque hoje, com tantos carros, indústrias, tudo mais, o ar se tornou um vilão para a gente, né? Com tanta gente fumando e tudo mais. Por isso que o ideal seria, pelo menos que uma vez na semana, você buscasse um lugar sem contaminação. Uma praça que esteja cheia de árvores, ou um campo, você vai a esse lugar e faça respirações profundas. Respirando pelo nariz, soltando pela boca. E sentindo aquele ar entrar. E nesse momento você pode fazer aquele momento de relaxamento também, né? Que a gente está no meio da natureza, respirando assim profundo, quem não relaxa, né? Todo mundo relaxa. Então, é uma forma muito importante também, e que é o de tratar e também prevenir enfermidades, tá? A nutrição. Bom, a comida, ela é um dos principais remédios naturais, né? Por quê? Porque a gente, como que, eu gosto sempre de fazer essa comparação, que nós somos como se fosse um carro. Se você tem um carro e você vai colocar água no carro em vez de colocar gasolina no carro, o carro vai andar? Vocês acham o quê?
no carro não vai andar. Só que Deus, na sua misericórdia, criou-nos, seres humanos, criou um corpo inteligente, que mesmo a gente colocando um monte de porcaria, a gente funciona. Não sei por quanto tempo, mas nosso corpo tenta se adaptar da forma que ele pode, para ele conseguir fazer com que a gente possa viver, né? Mas a gente tem coisas que são extremamente essenciais para nossa saúde, que é a nutrição, no caso, né? Tá, vamos seguir. E aqui eu deixei uma foto, tá? De como montar um prato vegetariano, tá? Eu sei que provavelmente muitos de vocês que estão assistindo provavelmente não são vegetarianos, mas para quem é vegetariano, queria deixar aqui mais ou menos um esquema de como é que você pode ver se você está realmente consumindo todos os aportes nutricionais que você necessita durante o dia. Sempre levando em consideração que aqui é uma pessoa que não tem nenhuma patologia específica que requeira cuidados necessários, cuidados específicos, tá? Então, como podemos montar? Aí eu coloquei o pratinho, né? Na verdade, quem fez esse design foi a minha irmã, para uma foto que colocamos lá no Instagram. Tá? Então, vamos dividir aí o prato, né? Nosso prato saudável. Aí temos metade do prato com reguladores, alimentos reguladores. Quais seriam esses alimentos reguladores? Seriam as frutas, vegetais, tá? Todas as frutas. Aí você vê que tem tomate, tem cenoura, tem beterraba, tem pepino, tem brócolis, tem alface. Então, são frutas e verduras. Então, o ideal sempre no prato que a gente vai imaginar, na nossa alimentação, a gente tem que imaginar 50% daqui vai ser frutas e verduras, né? Pode ser um 25% de frutas e verduras cozidas ou com uma preparação diferente, mas também é importante sempre ter as frutas e verduras cruas, né? E aí já vem para o outro lado do prato, que 25% pode ser de alimentos energéticos. Quais seriam os alimentos energéticos? Por exemplo, aveia, arroz integral, macarrão integral. Eu falo integral porque são os alimentos que realmente aportam nutrientes para a gente, né? Os alimentos refinados, eles não aportam nutrientes, somente calorias, né? Pode ser que aporte algo de nutrientes, mas é uma quantidade baixa. Então, sempre que a gente puder escolher, né, alimentos integrais seria o mais indicado, pão integral. Bom, e aqui embaixo são 25%, que são os construtores, que são as proteínas, né? E onde podemos encontrar essas proteínas? Através dos feijões, né? Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, né? Através de algumas oleaginosas, como, por exemplo, as nozes, amêndoa, amendoim, tá? Então, tem várias coisas que a gente pode suplementar. Esse seria mais ou menos, se vocês quiserem tirar uma foto, alguma coisa assim, aí para mais ou menos o ideal para uma pessoa que quer manter o peso, né? Ou uma pessoa que quer manter a saúde mais estável. A temperança. Temperança, tem muita gente que gosta de mudar essa palavra por equilíbrio, né? O equilíbrio é importante. E o que seria mais ou menos o equilíbrio? Seria a capacidade de usar com moderação o que é bom e praticar abstinência de coisas que causam enfermidades. Então, por exemplo, se eu sei que o cigarro vai me fazer mal para a minha saúde, e o álcool vai fazer mal para a minha saúde, e não somente o cigarro e álcool, falando também em relação aos alimentos com alta quantidade de açúcar. Eu sei que essas coisas não vão fazer bem para a nossa saúde, o que eu tenho que fazer? Tentar me abster, né, desses alimentos. E mesmo, por exemplo, álcool, eu escuto muito falando, tá, mas e o álcool, tá, em quantidades, só bebo socialmente. Mas já tem estudos científicos que comprovam que o álcool, inclusive em doses baixas, podem causar cânceres, como, por exemplo, câncer de mama, câncer de faringe, câncer de boca, tá? Inclusive, consumo de doses baixas. Então, por exemplo, porque, né, vou me arriscar a consumir esse tipo de substância se elas vão fazer mal para o meu corpo. E por último, para já quase finalizar a nossa palestra de hoje,
a esperança. A esperança, ela também é um remédio natural. Sabe que existem estudos científicos hoje em dia que comprovam, não acham, comprovam que a espiritualidade é capaz de gerar significado e valor para a vida humana. Influi positivamente no processo de cura das doenças. Eu li, inclusive, um artigo recentemente sobre pacientes com câncer, que foi comparado aos pacientes que tinham fé em Deus e os pacientes que não tinham fé em Deus. E foi impressionante que muitos dos pacientes que tinham fé em Deus, eles conseguiram ter uma melhoria muito mais significativa nos tratamentos do câncer, juntamente com os tratamentos, não somente a fé, mas a junção, né, da fé com a obra humana, né, fez com que esses pacientes tivessem uma melhoria muito mais significativa do que aqueles que não tinham fé. Porque aqueles que não tinham fé, eles não tinham aonde se segurar. Eles pensavam que aquilo era o fim de todas as coisas. Mas a esperança é uma fé, é aquela coisa que traz uma certeza, né? Que traz um consolo ao coração de uma pessoa que está passando por uma situação difícil. E aqui, inclusive, eu deixei o depoimento do Dr. Mário Borba, que ele é um dos científicos do projeto de Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? E ele faz esse estudo, né, entre a relação da espiritualidade e a medicina. E aí ele fala assim, que já não existem dúvidas que a fé contribui com a saúde. Mas agora o que queremos compreender melhor é até onde chegam os efeitos que a fé proporciona. Bom, eu e você sabemos quais são os efeitos que a fé proporciona. Porque Deus nos deixou uma promessa. Aqui, por exemplo, no Salmo 41:3, ele fala que o Senhor os susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. É uma promessa. Nós sabemos que Deus é capaz de curar, de restaurar e nos tirar dessa situação, né? Tirar do leito da enfermidade. Deus é capaz. O mundo ainda não sabe, mas nós sabemos. Cabe a nós levarmos essa mensagem para o mundo. Agora, é muito importante, aí que vocês veem a foto de Josué. Josué, quando ele foi com os israelitas, Deus falou o quê? Para que primeiro eles dessem as 7 voltas, né? E depois Deus deu a vitória para eles. Deus falou para que eles façam o quê? Se esforcem. Se esforcem, tenham bom ânimo. E não temam, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então foi uma coisa assim, eu vou estar com você, mas faça o quê? Se esforce, seja valente, não tenha tristeza, não se desanime, tenha bom ânimo. Vamos juntos fazer a combinação, poder de Deus com o nosso esforço, nós podemos ir longe, nós podemos conseguir vencer as batalhas que o mundo, que o inimigo, né, nos traz cada dia. E especialmente, como estamos falando de ansiedade, esforça-te, meu querido. Se você está passando por um momento de ansiedade, não somente ansiedade, né? Eu falei ansiedade porque é o tema que estamos abordando aqui, mas também questões de outros tipos de doença. Está passando por um problema de diabetes complicado, hipertensão, você tem algum familiar que está passando por outro tipo de problema, ou até o próprio coronavírus. Esforça-te, meu querido, minha querida. Esforce-se, seja valente, tenha bom ânimo, que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Agora é importante a gente entender que os nossos esforços vão contribuir com o poder de Deus, com certeza. Mas nossos esforços têm que ser constantes. A gente tem que, cada dia, nem que seja aos poucos, sabe? Como passos de bebê. Cada passinho, cada dia, uma mudança, tá? E queria finalizar aqui com esse versículo, que até o pastor Melquisedeque tinha dado uma pincelada no início dessa palestra, né? Que é um versículo que me move, me deixa muito reflexiva quando eu leio ele, que é aquele versículo que está lá em Coríntios, né? 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós,
proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque nós, todos nós, fomos comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que pertencem a Deus. Nós somos comprados pelo sangue do preço, o sangue do Cordeiro de Deus. O sangue de Cristo nos redimiu, nos comprou. E tudo que ele pede agora é que nós abramos nosso coração, que nós permitamos que ele seja, que ele faça morada em nosso corpo, né? No seu tempo. Agora, se a gente não cuida da nossa saúde, se a gente não faz a nossa parte, como o Espírito Santo vai poder habitar nesse corpo tão cheio de contaminação? E aí, quando a gente não permite que o Espírito Santo habite nesse corpo, aí fica mais complicado. Que aí, quem vai habitar, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós hoje. Que nós possamos introspectar isso, refletir sobre essas coisas e pensar, Senhor, eu quero que o Senhor habite em mim. Só que eu não sei fazer isso sozinha, porque não é fácil, tá? Não é fácil. E realmente não é fácil, porque nossos hábitos, muitas vezes, de anos, né? A gente, depois de muitos anos, tenta fazer uma mudança e a gente luta, não é fácil. Mas, como eu falei no versículo anterior, vamos nos esforçar. E Deus estará sempre conosco. Bom, essa foi minha exposição de hoje. Eu tenho entendido que tem algumas perguntas por aí rodando, né? Eu estou recebendo aqui no WhatsApp algumas perguntas. Eu provavelmente não vou conseguir responder todas, mas vou selecionar algumas em relação ao tema que estamos falando aqui, né? Vou responder algumas que eu acho que pode ser importante que vocês saibam. Vamos ver aqui uma pergunta. Então, alguém aqui já... Vamos parar aqui o compartilhamento de tela, né? Alguém aqui me perguntou: como eu posso definir ansiedade normal? Bom, no início do PowerPoint eu tinha mencionado para vocês, né? Que como definir, como diferenciar a ansiedade normal de anormal. Mas eu vou ressaltar aqui para vocês, para ficar bem claro. Normal, o que é normal quando você vê, por exemplo, você vê que vai ter uma prova difícil. Eu falo prova no sentido de quem é universitário, quem já estudou na escola, qualquer lugar, se depara com uma prova difícil. Se aquela ansiedade que eu tenho, ela faz com que eu estude, ela faz com que eu me empenhe para resolver aquela situação, vou atrás do conteúdo, presto atenção nas aulas, faço aquela prova, e aí consegui fazer aquela prova. Aquela ansiedade que você sentiu foi uma ansiedade normal, foi uma situação que você passou, que foi estressante, mas você conseguiu se adaptar àquele estresse. Agora, vamos tentar ver como seria a ansiedade, no caso patológica. Estou aqui com uma prova, aquela prova que é difícil, que você tem medo. E aí, em vez dessa ansiedade fazer com que eu pegue nos livros e estude, essa ansiedade simplesmente faz com que eu fique paralisada, que eu não consiga fazer aquela prova, que eu comece a sentir muita náusea, que eu comece a ter problemas físicos, no caso que eu já tinha mencionado para vocês, alguns dos sintomas que podem causar nas pessoas, como, por exemplo, aquela prova faz com que eu não consiga dormir de noite, que eu comece a tremer demais, que eu comece a ter muito nervosismo. Aí eu já consigo ver que o meu corpo não está conseguindo se adaptar àquela situação como deveria, porque eu estou começando a ter muitos sintomas que meu corpo não conseguiu lidar, eu estou começando a somatizar. Então, você começa a perceber que o seu corpo não está dando conta do recado. Não sei se me explico direito. Quando você não consegue se adaptar àquela circunstância adversa que você está passando,
provavelmente essa ansiedade já passou um pouquinho dos limites normais, tá? E aí, o que você pode fazer é, como a gente veio aqui falando sobre a questão da questão dos tratamentos naturais, né? Isso são extremamente importantes, vão fazer diferença gigante na sua vida. Inclusive, muita gente, depois de fazer exercícios físicos, relata como conseguiu diminuir seus níveis de ansiedade. Mas também, se você vê que precisa de ajuda, então você procura uma ajuda de um psiquiatra, um psicólogo, tá? Para conseguir lidar com essa situação, tá? Não é para tentar lidar com tudo sozinha. Aqui vamos para outra pergunta. Aqui perguntaram, a alimentação industrializada aumenta a ansiedade? Então, lembra daquele exemplo que eu falei do carro? Daquele carro lá que eu falei na parte de nutrição, que eu gosto de fazer aquela comparação que o nosso corpo é como um carro, né? Os alimentos industrializados, eles são cheios de açúcar, cheios de aditivos químicos, conservantes, colorantes, e vai todos os antes possíveis, glutamato monossódico, os corantes que são extremamente que não trazem nenhum tipo de benefício para o nosso corpo. A maioria das alimentações industrializadas contém esse tipo de coisa. Agora, eu sei que hoje existem já alguns alimentos que são fabricados, industrializados, mas que não contêm a maioria desses químicos, tá? Por exemplo, hoje em dia você já vê no supermercado algum suco não, vamos usar outro exemplo. O que foi que eu vi esses dias? Foi um biscoito que a base dele era arroz integral, tâmaras, passas e tinha, acho que um pouquinho de gergelim. Eram esses os ingredientes. Esse alimento industrializado vai fazer mal para mim? É óbvio que se eu fazer em casa sempre vai ser melhor. Isso não tem dúvida, né? Mas se você vê que ele está apto para o consumo, não tem nenhum colorante, não tem nenhum aditivo químico, não é alto em açúcar, não é alto em sódio, não é alto em gordura saturada, bom, você pode levar ele em consideração. Só que a gente sabe que a maioria, acho que mais de 90% dos alimentos industrializados vai fazer mal para ele. É óbvio. Não sei quem é que tá. Alguém tá falando alguma coisa aí? Não, parece que foi uma interferência. Enfim. Então, se eu vejo que os alimentos industrializados contêm todos esses aditivos químicos, eu vou querer consumir eles? Como é que eu vou querer que o meu corpo funcione da maneira correta? Se eu consumo esse tipo de alimento, ele não vai funcionar da maneira correta, tá? Então, sim, pode sim aumentar a ansiedade, exatamente por causa desses componentes ultraprocessados. Pode sim afetar a ansiedade, sem dúvida. Se você tenta comer uma alimentação mais saudável, juntamente com os exercícios, com as outras coisas, você vai ver que vai ser um ponto específico, um ponto referencial e diferencial no seu tratamento. Aqui vemos outra pergunta. Então, aqui me perguntam, como fazer para ter essa vitamina D se durante a semana você não tem esse tempo para tomar o sol, que é o maior agente de vitamina D? Então, gente, são 10 minutinhos. 10 minutinhos. Digamos assim, você está almoçando, terminou o almoço, 10 minutos, você não consegue separar 10 minutos do seu dia, eu acho melhor você rever os seus conceitos em relação a cuidados de saúde. Tá? Por quê? Ok, sabemos que o dia a dia da gente é corrido, tem muito trabalho, tem muito aquilo, tem filho, tem aquilo outro. Mas são 10 minutos, gente. 10 minutos. Obviamente que se você tem uma suspeita de ter deficiência de vitamina D, se você não tem a quantidade normal de vitamina D no seu corpo,
você provavelmente vai ter que fazer um exame de sangue, que o seu médico vai pedir para você, e ele vai fazer uma suplementação adequada, que você pode fazer um esquema de suplementação com um suplemento oral, né? No caso, um comprimido de vitamina D com a quantidade que você precisa necessária. Vitamina D não é um tipo de vitamina que você toma por conta própria, tá? Não pode, porque se você toma quantidade ou de mais ou de menos, vai trazer problemas para você sérios, tá? Para o futuro. Então, não é um tipo de vitamina que eu digo, vou na farmácia comprar vitamina D e tomar a quantidade que eu quero, tá? Se eu quero prevenir doenças, com a exposição solar, é mais do que o suficiente. 10 minutos, gente. 10 minutos não é muito o que pedir. Você chega, digamos, chega a 1 hora do trabalho. De 1 a 1h10, você bota lá a blusa para cima e, sei lá, faz alguma outra coisa enquanto aquele sol tá batendo na sua barriga, por exemplo. Exemplo, né? Não é que você precisa fazer lá na praia, estar relaxada, com os braços para cima, não. Você tenta otimizar o seu tempo da forma que você puder. Até porque, respondendo já a pergunta que fizeram aqui, que eu vi, o que é que gera transtorno, que pode gatilhar, o excesso de horas de trabalho, a falta de lazer, a falta do cuidado próprio, pode ser um gatilho para a ansiedade, tá? A quantidade abusiva de tecnologia, por exemplo, também já é um gatilho para a ansiedade. Muitas pessoas passam o dia inteiro conectadas no computador e aí aumenta, juntando com a resposta anterior, né? Ainda não toma sol, não descansa bem de noite, não faz exercício. Gente, é como que dizer para o seu corpo assim, você vai ter que funcionar, por mais que você seja um carro que precisa de gasolina, você vai ter que funcionar com água. Então, seu corpo vai ter um momento que ele vai funcionando com água, mas chega um momento que ele vai precisar da gasolina. E se você não dá gasolina para ele, só dá água, ele vai colapsar. Não tem outra forma de dizer isso, sabe? Então, gente, lembrem-se de priorizar a saúde de vocês, porque o trabalho passa, as redes sociais passam, as outras pessoas que estão fora podem passar, mas a saúde é a única coisa que vai depender de você para ela permanecer ou ela, infelizmente, ficar para trás, né? É importante priorizar um momento para cuidar do seu corpo. Se você separa 1 hora por dia para você relaxar sua mente, 1 horinha para relaxar a mente, aproveitar e já tirar 30 minutos dessa 1 horinha para fazer um exercício, 10 minutos para pegar um sol. E aí, esses outros 20, enquanto você está fazendo essas coisas, você já pode botar aquela música de fundo, relaxar, ler um livro que você estava com vontade de ler. Essa 1 horinha já vai fazer diferença na sua vida. Já vai diminuir a ansiedade que você está sentindo, já vai diminuir outros problemas físicos que você pode passar agora, nesse momento. Então, são várias coisas que você pode fazer que vão contribuir, gente, para a saúde de vocês e que não requer muito tempo. O que requer um pouco de paciência e um pouco de persistência, né? Que isso que eu acho que é o mais difícil para todos nós, né? Persistir naquilo. No início vai ser difícil, eu garanto para vocês. Não vou mentir para todo mundo dizendo que, olha, gente, vai ser a coisa mais fácil do mundo. Não vai, porque nós somos como bebezinhos, né? Imagina que você é um bebê, que você está mamando ainda, você está com leite ainda, está com o leite da sua mãe. Você vai aos poucos introduzindo a comida na sua alimentação, fazendo a comparação, né, no caso. Aos poucos, essa semana eu vou me dedicar a fazer 30 minutos de exercício todos os dias. Se eu não consigo todos os dias, 3 vezes por dia. Se não consigo 2 vezes por semana. Por dia não, por semana, né? Desculpa. 2 vezes por semana, eu consigo 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Mas se você fizer 1 vez por semana essa semana, já foi melhor que semana passada, que você não fez nada, né? E assim vai. Cada semana é uma luta menos, uma coisa menos. Até que chega um momento que você vai conseguir, né?
adaptar as coisas. Você vai conseguir perceber que seu corpo já está se acostumando. Mas é tudo questão de perseverança, né? Perseverança e confiança em Deus também, né? Porque a gente tem esse diferencial, porque a gente sabe que Deus prometeu que Ele vai nos ajudar, né? Como eu já mostrei para vocês. Deus, Ele é o que dá mais fonte de capacidade e sabedoria para a gente lidar com essas situações. Então, se você tentar também lutar sozinho, sem a ajuda de Deus, também vai ser outra dificuldade que você vai enfrentar. Mas quando você pede a ajuda de Deus, aí também as coisas vão ser muito mais leves, muito mais fáceis. Tá, gente? Eu acho que vamos ter que finalizar por causa do horário. Eu acho que sim, pelo que estão me falando aqui. Pronto. Vamos finalizar por causa do horário, gente, tá? Antes de finalizar, eu gostaria de fazer uma oração com vocês, né? Fazer uma oração e pedir a Deus que Ele seja o nosso ajudador, a nossa fortaleza. Não sei se alguém ia fazer a oração final ou eu posso terminar com a oração. Vou terminar com a oração, então. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor nos mostrou, através de tantos anos, esses remédios que são tão fundamentais para a nossa saúde. Nós te agradecemos por essa luz que o Senhor nos deixa. O Senhor não nos deixou abandonado nesse mundo. O Senhor se preocupou conosco e nos deixou essa forma de manter a nossa saúde. Agora, Senhor, nós somos tão incapazes sozinhos de fazer essas coisas. Nós nos sentimos muitas vezes limitados por nossa falta de perseverança, muitas vezes. Às vezes nós estamos tão acostumados com hábitos que fazem mal para a nossa saúde que às vezes a gente vê essas coisas e a gente se vê assim sobrecarregado. A gente não sabe nem por onde começar, Pai. Mas o Senhor prometeu que estaria conosco. O Senhor falou para a gente se esforçar. A gente vai tentar, Pai. Mas a gente precisa da sua ajuda. Segura forte em nossas mãos, meu Pai. A gente quer não ter ansiedade, a gente quer não ter problemas de saúde. Mas a gente precisa da sua ajuda, Senhor. Por favor, cumpra a promessa que o Senhor fez para nós hoje. Abençoa cada pessoa que está aqui assistindo essa palestra, Senhor, esse culto. Que o Senhor possa colocar no coração deles o desejo não somente de querer, mas também de efetuar essas mudanças na sua vida. Ajuda cada um deles, Senhor. Dá força que cada um deles precisa. Cuida da saúde mental deles, Senhor. Cuida da saúde física, saúde espiritual de cada um deles, Senhor. De cada um de nós, Senhor, né? Todos nós precisamos. Tem misericórdia de nós. Esteja conosco, hoje e sempre. É isso que nós pedimos, Pai, mas não porque sejamos merecedores, mas porque dependemos única e exclusivamente de Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, gente, foi um prazer estar com vocês. E, pelo que eu tenho entendido, haverão outras palestras mais para frente, então fiquem atentos aí pelas redes sociais que a gente vai estar publicando para vocês, tá? Novas informações. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até a próxima. Nós queremos agradecer a disponibilidade, a presença de todos. E como ela falou, fiquem atentos, o próximo vai acontecer. Muito obrigada, Daniel, Aline, Jesse, Iris, Pastor Melquisedeque, Juliana e Daniel. A todos, a Cloveci, com a equipe técnica, a Nara, que está aí também conosco, a Iris. Muito obrigada, Jenny. Obrigada a todos e até a próxima. Que Deus abençoe a cada um. E muito obrigada mesmo pela sua presença. Que Deus abençoe.